Você já sentiu que, por mais que tente se conectar com as pessoas, elas acabam se afastando? Ou talvez perceba que suas relações esfriam com o tempo, sem entender exatamente o motivo? Se isso já aconteceu com você, saiba que o problema pode não estar nos outros, mas sim em pequenos hábitos seus que sabotam essas conexões. E antes que você se defenda dizendo que é apenas seletivo ou que as pessoas hoje em dia são muito sensíveis, considere o seguinte: os estoicos acreditavam que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade das nossas relações. E se você sente que está cada vez mais isolado, talvez seja a hora de olhar para dentro e fazer algumas mudanças. A verdade é que muitas pessoas afastam amigos, parceiros e até colegas de trabalho sem nem perceber. Comportamentos como a necessidade de estar sempre certo, a impaciência ou até mesmo o excesso de críticas podem estar minando suas relações. E não importa o quão inteligente ou bem-sucedido você seja, se ninguém quiser estar por perto, de que adianta? Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores e filósofos estoicos, escreveu algo poderoso em suas meditações. O que prejudica a colmeia, prejudica a abelha. Ou seja, quando nossas atitudes enfraquecem nossos laços com os outros, nós mesmos saímos perdendo. Neste vídeo, vamos explorar quais são esses comportamentos destrutivos e, mais importante, como eliminá-los usando ensinamentos estoicos. Você pode estar a um passo de transformar completamente seus relacionamentos. E tudo começa com a consciência de onde está errando. Agora, vamos direto ao ponto. Quais são os hábitos que afastam as pessoas de você? Todos nós queremos ser compreendidos, respeitados e valorizados. Mas, ironicamente, muitas vezes fazemos exatamente o oposto do que deveríamos para construir esses laços. Pequenas atitudes, muitas vezes automáticas, acabam criando um muro invisível entre nós e os outros. E o pior, raramente percebemos que estamos contribuindo para esse afastamento. Vamos falar sobre os principais hábitos que sabotam suas relações e como identificá-los em seu dia a dia. O ego excessivo, a necessidade de estar sempre certo. Se você já esteve em uma conversa onde alguém simplesmente não aceitava outro ponto de vista, sabe o quanto isso é frustrante. O desejo de provar que estamos certos o tempo todo é uma das maneiras mais rápidas de afastar as pessoas. Os estoicos nos lembram que o sábio não se preocupa em vencer discussões, mas sim em buscar a verdade. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas quantas vezes deixamos o orgulho tomar conta e transformamos conversas em batalhas? A próxima vez que sentir vontade de corrigir alguém ou de impor sua opinião, pergunte-se: isso vai melhorar minha relação com essa pessoa ou só alimentar meu ego? A impaciência, o fim das conexões, antes mesmo de começarem. Vivemos em um ritmo acelerado e nossa paciência está cada vez mais curta. Mas você já percebeu como as melhores conversas, aquelas que realmente criam laços, acontecem quando damos tempo ao outro para se expressar? A impaciência se manifesta de várias formas. Interromper os outros, demonstrar desinteresse quando alguém fala ou simplesmente não dar espaço para que o outro se expresse. O resultado? A pessoa sente que sua presença não é valorizada. Sêneca nos ensina que nada é mais valioso do que o tempo, mas nada é menos respeitado. Quando você dá seu tempo e sua atenção a alguém, você mostra respeito. E respeito constrói relacionamentos. Críticas constantes e negatividade. Outro hábito tóxico que afasta as pessoas é a tendência de criticar tudo e todos. O crítico compulsivo pode até acreditar que está apenas sendo realista, mas na prática está criando um ambiente desagradável ao seu redor. Isso não significa que você precisa fingir otimismo ou aceitar tudo passivamente.
Mas há uma diferença entre apontar algo construtivo e ser uma fonte constante de negatividade. O segredo estoico aqui é simples. Antes de criticar, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? E se sim, estou dizendo de uma forma que ajude ou só para alimentar meu senso de superioridade? Falta de empatia e reciprocidade. Todos gostamos de falar sobre nós mesmos, mas se uma conversa sempre gira em torno de uma única pessoa, isso não é um diálogo, é um monólogo. Se você percebe que frequentemente leva a conversa para seus próprios problemas ou conquistas, sem realmente ouvir o outro, pode estar criando distanciamento sem perceber. Os estoicos valorizavam a empatia como uma prática essencial para uma vida virtuosa. Marco Aurélio escreveu: se quiser se relacionar melhor com os outros, comece entendendo a perspectiva deles. A regra de ouro aqui é simples: pratique a escuta ativa. Faça perguntas, demonstre interesse genuíno. Isso cria um ciclo de reciprocidade e fortalece os laços interpessoais. Agora que identificamos os hábitos que afastam as pessoas, a pergunta é: como mudá-los? A seguir, vamos explorar como os estoicos podem nos ajudar a corrigir esses padrões e construir relações mais fortes. Se até aqui você percebeu que já caiu em algumas dessas armadilhas, não se preocupe. A boa notícia é que existe uma maneira prática e eficaz de corrigir esses hábitos. E quem nos dá esse caminho são os estoicos, que há mais de 2000 anos já entendiam o que destrói e o que fortalece os relacionamentos humanos. Os estoicos não enxergavam a filosofia como um exercício puramente intelectual. Para eles, a filosofia era uma ferramenta para a vida, uma bússola para guiar nossas ações e decisões diárias. Quando se trata de melhorar nossos relacionamentos, podemos aprender muito com Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Então, vamos explorar alguns ensinamentos fundamentais dos estoicos sobre convivência e como aplicá-los no dia a dia. Marco Aurélio e a importância da compreensão. Marco Aurélio, o imperador filósofo, entendia que a chave para bons relacionamentos não está em mudar os outros, mas sim em mudar a maneira como reagimos a eles. Ele escreveu em suas meditações: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um arrogante, um trapaceiro, um invejoso, um egoísta. Eles são assim porque não conhecem o bem e o mal. Mas eu, que compreendi a natureza do bem, sei que nenhum deles pode realmente me ferir. O que isso significa na prática? Muitas vezes, ficamos frustrados com os defeitos dos outros sem perceber que nós mesmos temos nossas falhas. Em vez de se irritar com alguém impaciente ou egocêntrico, pergunte-se: será que eu também já fui assim em algum momento? Essa mudança de mentalidade nos torna mais pacientes e compreensivos, em vez de reagirmos impulsivamente e afastarmos ainda mais as pessoas. Epicteto e o controle sobre nossas reações. Epicteto ensinava que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso se aplica diretamente aos relacionamentos. Imagine que alguém fez um comentário rude com você. Sua reação imediata pode ser responder no mesmo tom ou se afastar da pessoa. Mas será que essa é realmente a melhor resposta? O estoicismo nos ensina que, ao escolher nossa reação, evitamos criar mais conflitos e mal-entendidos. Da próxima vez que sentir que alguém te irritou, pare por um segundo e pergunte-se: isso realmente importa? Ou é apenas meu ego reagindo? Essa simples pausa pode salvar muitos relacionamentos. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto os ensinamentos estoicos podem transformar seus relacionamentos? Então, antes de continuarmos, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Sêneca e o valor da paciência e da generosidade.
Sêneca acreditava que para manter bons relacionamentos era essencial praticar paciência e generosidade. Ele escreveu: se você deseja que alguém melhore, haja como um exemplo, não como um juiz. Muitas vezes, afastamos as pessoas porque tentamos mudá-las à força. Apontamos seus erros, criticamos suas escolhas e esquecemos que ninguém gosta de se sentir julgado. O segredo estoico é simples: seja a mudança que você gostaria de ver nos outros. Isso significa que, em vez de reclamar que alguém não te escuta, pratique a escuta ativa. Em vez de criticar alguém por ser impaciente, demonstre paciência. Com o tempo, essas atitudes criam um efeito espelho. Os outros começam a te tratar da mesma forma. Agora que já entendemos quais hábitos afastam as pessoas e como os estoicos nos ensinam a melhorar nossos relacionamentos, chegou o momento de olhar para a prática. Quantas vezes você já saiu de uma conversa com a sensação de que algo ficou estranho? Talvez tenha percebido que a outra pessoa ficou mais fria, mais distante ou simplesmente parou de responder suas mensagens. O problema é que muitas vezes não percebemos o que fizemos para causar isso. Vamos analisar algumas situações comuns para entender como nossas atitudes podem estar afastando as pessoas e o que fazer para mudar isso. O caso da conversa interrompida. Imagine que um amigo está contando algo que aconteceu no trabalho, mas no meio da história, você interrompe para contar uma experiência parecida à sua. Você não fez isso por mal. Afinal, só queria se conectar com o que ele estava dizendo. Mas, sem perceber, você cortou o espaço da outra pessoa. Como resultado, ele se sente desvalorizado, como se sua história não fosse importante. E isso pode acontecer várias vezes, sem que você perceba, até que um dia ele simplesmente pare de compartilhar as coisas com você. Solução estoica. Epicteto dizia que a verdadeira sabedoria vem da escuta, não da fala. Então, da próxima vez que estiver em uma conversa, pratique a escuta ativa. Deixe a pessoa terminar de falar antes de responder. Pergunte mais, preste atenção e não interrompa. Isso fará com que ela se sinta valorizada e conectada com você. O debate que virou conflito. Agora imagine que você está discutindo um assunto qualquer. Política, futebol, trabalho. Você tem uma opinião forte e faz questão de prová-la. Quanto mais o outro tenta argumentar, mais você insiste em ganhar a discussão. No final, a conversa termina num tom amargo e a relação sai desgastada. O que aconteceu aqui? Você pode até ter vencido a discussão, mas perdeu algo mais importante, a conexão. Solução estoica. Marco Aurélio nos lembra que é melhor dominar a si mesmo do que dominar os outros. Pergunte-se, o que é mais importante? Ganhar a discussão ou manter uma boa relação com essa pessoa? Em muitos casos, a melhor resposta é simplesmente ouvir, entender o ponto de vista do outro e deixar de lado a necessidade de estar certo o tempo todo. A energia negativa que espanta. Outro cenário comum. Você encontra um amigo e começa a reclamar. O trânsito, o chefe, o governo, a vida. Você sente que está apenas desabafando, mas a outra pessoa começa a se sentir drenada. Aos poucos, ela começa a evitar suas conversas porque sabe que sempre sairá delas carregada de negatividade. Solução estoica. Sêneca dizia que devemos focar no que está sob nosso controle. Se um problema não tem solução, reclamar não vai ajudar. Se tem, haja para resolvê-lo. Claro, todos precisamos desabafar às vezes, mas tente equilibrar suas interações. Em vez de apenas descarregar frustrações, busque falar sobre coisas boas também. A falta de interesse genuíno. Por fim, pense naquela vez em que alguém te contou algo importante e no dia seguinte você nem se lembrava do que era. Isso acontece quando estamos tão focados em nossas próprias vidas que não demonstramos real interesse pelos outros.
Solução estoica. Mostre que você se importa. Pergunte como foi aquele evento que a pessoa mencionou. Lembre-se de detalhes que ela compartilhou. Pequenos gestos como esse criam um impacto enorme na forma como os outros se sentem ao seu lado. Agora que identificamos os comportamentos que afastam as pessoas e vimos exemplos práticos do impacto dessas atitudes, chegamos à parte mais importante. Como mudar isso? Os estoicos acreditavam que qualquer comportamento pode ser modificado com prática e disciplina. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas cada pequena melhoria que você faz no seu jeito de se relacionar cria um efeito positivo cumulativo. Aqui estão alguns passos práticos, baseados no estoicismo, para fortalecer suas relações e evitar afastar as pessoas ao seu redor. Cultive a autoconsciência. Observe seus próprios padrões. O primeiro passo para mudar qualquer comportamento é reconhecê-lo. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias para refletir sobre suas ações e emoções. Esse hábito permitia que ele identificasse padrões negativos antes que se tornassem problemas. Exercício estoico. No final do dia, reflita sobre suas interações. Houve momentos em que você interrompeu alguém? Você criticou mais do que elogiou? Sua conversa foi mais sobre você ou sobre o outro? Anote esses momentos e pense em como poderia ter agido diferente. Esse simples exercício de consciência já começará a transformar seus hábitos. Pratique a escuta ativa. Demonstre interesse genuíno. Como vimos no capítulo anterior, muitas vezes afastamos as pessoas porque falamos demais e ouvimos de menos. Epicteto dizia: se você quiser ser um bom orador, aprenda primeiro a ouvir. Ouvir não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É demonstrar interesse, fazer perguntas e realmente processar o que a pessoa está dizendo. Exercício estoico. Durante sua próxima conversa, experimente focar 100% na pessoa. Faça perguntas abertas, resista à tentação de interromper e observe como a conversa flui melhor. Pratique repetir partes do que a pessoa disse para mostrar que você estava atento, como: então você mencionou que está pensando em mudar de emprego. O que está te motivando a isso? Controle suas reações. Nem tudo precisa de resposta. Muitas discussões se tornam desgastantes porque sentimos que precisamos reagir imediatamente. Se alguém te provoca, critica ou tem uma opinião diferente da sua primeira reação pode ser rebater no mesmo tom. Mas Marco Aurélio nos lembra: você sempre tem poder sobre sua resposta. Não sobre o que acontece, mas sobre como você reage. Se uma pessoa está sendo agressiva ou te irritando, pare por um segundo e pergunte-se: essa briga vale a pena? Isso realmente afeta minha vida? Muitas vezes, o melhor a fazer é simplesmente ignorar ou responder com calma. Exercício estoico. Da próxima vez que alguém te irritar, respire fundo e espere 5 segundos antes de responder. Esse curto intervalo pode impedir que uma pequena discordância se transforme em um conflito maior. Pratique a generosidade. Pequenos gestos criam conexões fortes. Sêneca dizia que a melhor forma de fortalecer um relacionamento é sendo generoso com os outros. Mas não estamos falando apenas de presentes materiais, e sim de tempo, atenção e palavras gentis. Muitas relações se desgastam porque tomamos as pessoas próximas como garantidas. Não elogiamos, não agradecemos e, aos poucos, essas conexões enfraquecem. Exercício estoico. Todos os dias, faça pelo menos um elogio genuíno a alguém. Pode ser algo simples como: admiro a forma como você resolve problemas. Pequenos gestos assim fazem as pessoas se sentirem valorizadas e fortalecem os laços. Desenvolva paciência. Nem todo mundo pensa como você. Marco Aurélio dizia: as pessoas fazem o que fazem de acordo com sua própria compreensão das coisas. Se quiser que ajam diferente, primeiro entenda como elas enxergam o mundo.
Isso significa que, em vez de julgar ou perder a paciência com alguém que age de forma diferente da sua, tente compreender o motivo por trás desse comportamento. Exercício estoico. Da próxima vez que sentir impaciência com alguém, pergunte-se: será que essa pessoa realmente está errada ou apenas enxerga as coisas de um jeito diferente do meu? Esse simples questionamento pode mudar sua forma de lidar com conflitos. Agora que exploramos as mudanças que você pode fazer para melhorar suas relações, vamos concluir com uma reflexão final e um desafio para você colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Se tem uma coisa que os estoicos nos ensinam, é que mudança real começa dentro de nós. Não podemos controlar como os outros agem, mas podemos controlar nossas atitudes e a forma como cultivamos nossos relacionamentos. Ao longo deste vídeo, vimos como certos hábitos, o ego, a impaciência, a negatividade e a falta de empatia, afastam as pessoas de nós sem que percebamos. Também exploramos como os ensinamentos estoicos nos ajudam a corrigir esses padrões e construir conexões mais fortes. Mas aqui está a verdade: saber dessas coisas não é suficiente. O que realmente faz diferença é a aplicação prática no seu dia a dia. Então, antes de encerrar, aqui está um desafio para você. Nas próximas 24 horas, escolha uma das mudanças que falamos aqui e aplique conscientemente em suas interações. Pode ser ouvir mais e falar menos, praticar a paciência ou simplesmente prestar mais atenção nas pequenas atitudes que impactam suas relações. E depois, volte aqui nos comentários e me diga o que aconteceu. Quero saber se você percebeu alguma diferença na forma como as pessoas reagem a você. Agora, para fechar, um último ensinamento de Marco Aurélio. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você quer relações mais saudáveis, mais próximas e mais verdadeiras, comece ajustando a forma como pensa e age. Pequenas mudanças diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. E me conta nos comentários, você já percebeu alguém afastando as pessoas com esses hábitos? Se sim, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós para continuar sua jornada de desenvolvimento pessoal com mais ensinamentos estoicos e reflexões profundas. Nos vemos no próximo vídeo.